Ontem, graças a Deus, a gente viu um Fluminense muito diferente em campo. Mas uma coisa que não mudou, realmente não mudou, foi Anderson Daronco roubando o Fluminense, garfando o Fluminense. Isso aí parece que nunca muda. Ficou um tempão sem apitar jogo do Fluminense. Ano passado apitou um só, aí volta a apitar e simplesmente ignora esse pênalti. É um negócio. Como? Vou botar tô colocando na tela aí pra vocês como que esse pênalti não é marcado. Porque eu queria que alguém me garantisse se essa bola resbalou realmente na cabeça do Giai. Se ela triscou no cabelo, foi muita coisa. Só com chip na bola seria possível saber isso. É impossível o VAR cravar que essa bola desviou na cabeça. Porque é regra, se tivesse desviado na cabeça, realmente foi no braço, não é pênalti. Isso é pênalti e é muito pênalti. Eu tô falando depois da vitória. Porque se tivesse perdido, a gente já, ou empatado, a gente já tá revoltado com esse lance e tal. E não dá para falar só quando você é prejudicado e perde, né? No caso, o Fluminense foi prejudicado novamente. E poderia, se não tivesse virado o jogo, ter saído muito no prejuízo. Eu queria realmente entender porque, beleza, o Daronco não vê dentro de campo, não surpreende. Agora, onde estava o VAR? O que o VAR estava fazendo nesse momento? Eles realmente viram que não tocou? Aliás, que tocou na cabeça do cara? Que realmente desviou? Eu queria muito, eu já vi por todos os ângulos. E não tenho a mínima certeza disso. É impressionante como certas coisas não mudam, cara. É realmente impressionante. Mas, assim, dos males, o menor. Graças a Deus, não fez falta pra gente. A vida seguiu. No fim das contas, deu tudo certo. E falaram na zona mista. O Hulk foi quem falou na zona mista, uma entrevista muito longa. A gente vai trazer alguns trechos aqui, os mais importantes, inclusive bastidores ele falando que pediu desculpas ao Zubeldia porque queria ter ajudado mais o ex-técnico do Fluminense, mas não conseguiu. E teve Germancano também, depois do jogo, fazendo um pedido especial ali à torcida tricolor. Então vou trazer aqui um pouquinho do que foi a repercussão pós-jogo dessa grande vitória do Fluminense no Maracanã. Logicamente que mais importante que o gol são os 3 pontos, a qual a gente vinha buscando há tempo, desde que a gente retornou pós-Copa do Mundo, que não tínhamos vencido ainda e isso estava pesando muito. Como eu tinha comentado no último jogo em casa, quando o coletivo, os resultados não vêm, o individual dificilmente ele vai se destacando. Eu me cobro bastante, tentando fazer gols, levar alegria para a torcida, ajudar meus companheiros, ajudar meu time. E infelizmente a bola não estava querendo entrar, errando coisas bestas, como eu falei, mas graças a Deus sou um cara que eu sou muito perseverante, eu trabalho sempre na dificuldade, porque eu sempre acredito que dias melhores vão vir. E hoje um grande jogo contra a melhor equipe do país, até porque é líder do campeonato. E por 2 vezes no jogo saímos atrás do resultado e conseguimos igualar e no final conseguir a vitória. Então isso é muito importante. Isso mostra o espírito de equipe que o Fluminense tem. Quem inicia, quem entra para mudar o jogo, como foi o caso de hoje também. Então a união nossa é muito forte. A gente trabalha sempre pensando no principal objetivo que é o Fluminense, os melhores resultados. Eu acho que esse resultado de hoje vai nos dar motivação ainda mais para a grande decisão que vamos ter na terça-feira. Tudo bem, Hulk. No último jogo, a gente falou da sua saída de campo ser vaiada, e hoje a gente viu exatamente o oposto, né? Você saindo e a torcida te aplaudindo. Você foi até muito sincero, dizendo, eu não sei o que está acontecendo. A gente precisa virar a chave de alguma forma, e você também saiu em defesa do Zubeldia. A gente viu um desligamento de treinador, a gente vê o Marcão, a gente sabe a relação que esse grupo já tem com o Marcão há muito tempo, mas hoje a gente vê uma postura também diferente dentro de campo. E ainda que a gente saiba que o ambiente com o Zubeldia era muito bom, a gente fica se perguntando, o que será que muda em tão pouco tempo para essa chave virar a chave que você mesmo dizia e tecnicamente o time começar a responder? Dá para dizer se é ambiente? O que você acha que mudou de lá para cá? Primeiramente, como eu falei no último jogo aqui, né? Eu sou um cara que tem muita fé, e fé é a gente acreditar no que a gente não enxerga. E como eu falei, estava sendo vaiado, mas imaginávamos que aquela vaia virasse aplausos. Estou trabalhando para isso. Não sou o melhor, não sou o jogador diferente, sou o mesmo de 3, 4, 5 dias atrás.
as coisas vão começar a acontecer positivamente, a gente trabalha para isso. Quanto ao Zubeldia, particularmente eu pedi desculpa para ele por não ter ajudado como eu queria, e quando o treinador é desligado do comando, querendo ou não, a grande parcela de culpa são dos jogadores, porque quem entra em campo somos nós. E a vida que segue, responsabilidades são de todos. Sabíamos que tínhamos que ir buscar essa vitória, até porque queríamos estar num grupo de cima ali do Campeonato Brasileiro e diante do grande adversário, querendo ou não, confronto direto. E foi isso que nos motivou. Com certeza, o grande jogo. Não quer dizer que não estávamos motivados, porém não estávamos tomando as decisões certas. Graças a Deus, hoje foi diferente. E a vitória, ela ajuda muito. Com certeza poderíamos ter feito um grande jogo e não ter conseguido a vitória, e estávamos aqui sendo pressionados, sendo cobrados, que é o natural, o futebol é assim. Mas graças a Deus, o mais importante ver que foram os 3 pontos. Hulk, vou insistir um pouco na linha do que a Aline te perguntou. Queria saber como foi a conversa, a mobilização dos jogadores pós saída do Zubeldia para dar essa resposta tão rápido. Como que ficou o clima, né, quando vocês receberam essa notícia e como vocês se uniram para buscar essa vitória hoje. E se me permite, você estava muito bem no jogo. A gente sabe que terça-feira tem outro jogo importante, mas ali ainda estava a partida empatada. Queria saber se fisicamente dava para você ter continuado, se foi melhor sair pensando em terça, como foi essa decisão? Bem, tentar responder por partes aqui, né? Quanto ao Zubeldia, até mesmo na despedida dele, ele foi bem transparente com a gente, onde ele manifesta o desejo de querer estar conosco, porque ele falou que é um grande grupo, que é o nosso grande grupo de jogadores, não só dentro de campo, mas fora de campo também, jogadores que se respeitam bastante. Então, quando você está num ambiente de trabalho onde todo mundo se respeita, isso é muito positivo. Então, a gente sentiu a transparência dele, todo mundo sentiu que poderia ter feito um pouco mais. Infelizmente, a gente não toma as melhores decisões, como eu falei, tem coisas que a gente controla, tem outras que não. A gente controla em casa de ser um bom esposo, bom pai, bom filho, bom amigo. Futebol a gente não controla, não domina, a gente tenta dominar da melhor maneira possível, mas tem hora que você não controla. Então, o futebol, infelizmente, a gente paga um preço grande. E o Zubeldia pagou um preço muito grande, porque sai o treinador, os jogadores ficam. A gente sabe que nós, jogadores, teríamos que dar algo diferente. E um motivando o outro, foi o que a gente conversou bastante. Precisamos nos motivar cada vez mais. O futebol a gente sabe que envolve muitas coisas. E a gente não pode deixar coisas ruins entrar no nosso grupo. O grupo é muito bom, os jogadores se respeitam muito. Vamos levar coisas boas para dentro de campo. E foi isso que a gente fez. Acho que hoje conseguimos ter leveza, assim, eu digo, dentro de cada um, porque foi conversado muito isso nos últimos dias. E diante do grande adversário, tu iniciar perdendo e empatar, depois toma outro gol, empatar e virar não é fácil. Então isso mostra a nossa grandeza e o nosso objetivo, que é melhorar a cada jogo. Desculpa. Parte física, eu me sinto bem, graças a Deus. A gente vai ganhando a condição com o passar dos jogos. Eu, particularmente, desde a minha estreia aqui no Fluminense, eu estava quase 3 meses sem jogar, e querendo ou não, isso pesa um pouco. E você vai ganhando a condição física, o ritmo de jogo, e graças a Deus eu estou me sentindo melhor, fisicamente falando, né? A confiança, ela está vindo, graças a Deus. Espero que na terça-feira, eu junto com meus companheiros estejamos no nosso melhor nível para trazer a classificação para o Rio de Janeiro. Hulk, boa noite. Queria ouvir a sua percepção a respeito de uma fala que você falou na última zona mista, mas para o elenco e não direcionada a você. Vou explicar. Você falou que é um jogador experiente, está acostumado a lidar com as vaias e que ia buscar a melhor forma de trabalhar e dar a volta por cima e a bola entrar, né? Hoje a bola entrou, mas desde que você chegou no primeiro semestre, vários jogadores vieram passando por esse processo e hoje estavam jogando, fizeram gol, o Kevin Serra, o Germancano, o Paulo Henrique Ganso voltou a atuar, o Igor Rabelo, que tinha pouquíssima minutagem, o Soteldo também. Vários jogadores que, quando você chegou no primeiro semestre, não estavam tendo tanto espaço assim, tanta aprovação, hoje estão sendo cruciais para o Fluminense. Queria ouvir a tua percepção como cara experiente, como líder, para além do trabalho no dia a dia, o que você atribui essa virada de chave, não de 1 ou 2 jogadores, mas de vários jogadores ao mesmo tempo para esse segundo semestre do Fluminense? Obrigado. Cara, você vê o quanto que o futebol ele exige muito da gente, né? Quando o resultado não vem,
você aponta o dedo para 1, 2, 3, 4, meia dúzia, uma dúzia, enfim, 15 jogadores que entraram em campo naquele jogo. E quando o resultado vem, o coletivo se destaca, o individual ele começa a se destacar. Então é isso que aconteceu. Uma vitória importantíssima contra o Palmeiras. Como eu falei, a gente trabalha pra caramba. Por vezes vamos errar. Mas quando o resultado não vem, as críticas, as cobranças, elas só aumentam. Quando o resultado vem, a leveza de trabalhar no dia seguinte é sempre melhor. Então, tenho certeza que essa vitória de hoje ela nos traz leveza para muitos jogadores. E é isso que a gente vem buscando. Todo mundo é muito profissional, todo mundo está preparado para quando for acionado entrar em campo e dar o seu melhor. E é isso que a gente já vem trabalhando e vamos trabalhar sempre para honrar essa camisa e dar o nosso melhor. Hulk, aqui, tudo bem? Você tem, enfim, várias questões em um jogo, né? A questão tática, técnica, física, mas o mental, depois de um período difícil que o Fluminense atravessou, venceu o líder do campeonato de virada. Quanto isso leva para esse jogo de meio de semana? E torneio mata-mata é muito mental também, né? Sem sombra de dúvidas. O mental ele é o mais importante, né? Porque a gente faz um grande jogo, perde. Tu joga 20 minutos, que seja, tu chega exausto. Fisicamente, nem falando, mas psicologicamente tu chega muito cansado. Por outro lado, você corre bastante, ganha o jogo, só que tu chega leve. O nosso mental, ele controla o corpo. Mas temos que ter sabedoria, que foi apenas um jogo que a gente ganhou. Contra o grande adversário, temos que pegar as coisas boas deste jogo, procurar errar menos nos próximos jogos, manter os pés no chão, porque é se trabalhando que a gente muda a chave, é trabalhando que a gente busca os resultados, e é isso que a gente vai priorizar. Manter os pés no chão e melhorar cada jogo. Hulk, Flávio Nick do SBT, eu queria voltar ali na hora da comemoração do gol, porque dá para perceber que você, apesar de ser um cara super consagrado já no futebol, já ganhou tudo, como o futebol ainda mexe muito contigo, né? Poderia estar um pouco indiferente por causa da sua história, com o momento que o time e você atravessava, mas dá para perceber, eu estava aqui, conversei com você antes, depois, né, na zona mista aqui, depois do último jogo. Aí, o que passa na sua cabeça naquela hora ali que você se ajoelha, naquele momento? É o que vem tudo? É um alívio? Sai um peso? Sai uma tonelada? Se você tentasse explicar o que passou ali, aquele momento que você se ajoelha depois do gol. Cara, eu particularmente eu tenho a certeza, né? Certeza de, claro, cada um com suas crenças. Eu sou um cara que eu tenho muita fé em Deus. Mesmo nos momentos difíceis, eu agradeço a Ele, porque a gente tem que tropeçar, tem que cair para levantar. Porque se a vida fosse só de flores, não teria sentido. Então é natural a gente ter cobrança, ser vaiado, ser cobrado, errar bastante, mas sempre trabalhar para melhorar. E eu acho que o futebol, ele cobra muito isso da gente. Então eu amo jogar futebol. A gente sabe a responsabilidade que a gente carrega. Milhares de torcedores que confiam na gente, a gente acaba decepcionando por alguns jogos, mas o mais importante é manter o foco, o nosso objetivo, e é isso, o futebol mexe muito com a gente, por isso que eu amo jogar futebol, e enquanto eu estiver jogando futebol, eu vou respeitar muito o futebol e dar o meu melhor. Hulk, aqui, boa noite, parabéns pelo jogo. Em determinados momentos do jogo, a gente conseguiu perceber que o Marcão ele ia no banco de reservas para conversar com o Thiago Silva, que hoje foi um jogador poupado, principalmente por conta da viagem para a Argentina. Você e ele são jogadores que têm uma experiência muito grande no futebol. Com a chegada do Marcão, como tem sido isso na semana também? Os jogadores eles se baseiam em você e no Thiago como uma liderança? Existe essa conversa também? Vocês estão auxiliando o Marcão? Porque essa imagem ela apareceu de maneira presente em diversos momentos do jogo. Essa conversa que acontece, querendo ou não, vocês se tornam líderes, né, desse grupo que tem a presença de muitos jogadores que também se inspiram em vocês. Cara, Marcão é um cara que dispensa comentários, né? Mesmo antes de vir para cá, eu já tinha uma relação muito boa com o Marcão, sempre que jogava contra. Existia um respeito que você não precisa estar convivendo no dia a dia. É uma coisa que é uma química que rola e a gente acaba sentindo isso aí. Então, o Marcão é um cara que tem muita experiência, sabe lidar com jogadores, é um cara que foi jogador também, sem falar o ser humano que ele é, né? Então, escutar muito o Thiago Silva não é novidade, é um cara experiente, né? Um dos melhores zagueiros do mundo. Tenho o privilégio de não ter só jogado junto com ele na seleção e no Fluminense agora, mas também ser um amigo que eu tenho para a vida.
E acho que não só eu e o Thiago, mas todos os jogadores ali, o Marcão sempre conversando com todos, porque acho que nesse momento é importante escutar todos, né? Independente da idade, independente da carreira. Acho que, às vezes, um menino com 18, 19, 20 anos, ele pode vir com um ponto crucial que vai mudar uma forma de você enxergar e pode mudar todo o contexto de uma partida também. Hulk, aqui. Boa noite. Parabéns pela vitória e pelo gol. A parte central do ataque do Fluminense está vivendo um momento de oscilação. E hoje 2 de vocês marcaram gols, né? Você e o Germancano. Queria te perguntar o quanto que isso eleva e agrega na confiança do time como um todo mesmo. Hoje a gente viu uma baita comemoração do time de forma coletiva. Então queria te perguntar o quanto isso impacta na confiança do time. Obrigado. É sempre bom quando a gente tem pontos importantes assim, né, para acrescentar. Nós que vínhamos de resultados negativos, mas como eu falei, o ambiente sempre foi um ambiente muito leve, um dos melhores ambientes que eu já trabalhei. E olha que já são quase 23 anos de jogador profissional, né, jogadores de muita experiência, mas todo mundo se respeita, independente de quem joga, quem inicia, quem está no banco. E a gente vinha pagando um preço muito grande de não ter conseguido os resultados positivos, mas em nenhum momento um apontou o dedo para o outro, pelo contrário, a gente sofre com o sofrimento do outro e a confiança ela nunca saiu do nosso grupo. A gente sabia que estávamos no caminho certo, trabalhando bastante, que os resultados iriam vir. Mas como eu falei, foi apenas mais um jogo, claro, um jogo de grande importância contra o líder, mas assim, foram apenas 3 pontos a mais. Mas assim, ganhar da forma que a gente ganhou, eu fazendo gol, o Germancano fazendo gol, o Serna fazendo gol também, jogadores que saíram do banco e mudaram a partida, então isso é muito importante, só tem pontos positivos para a gente acrescentar para os jogos que vem pela frente. Eu acho que o time se comportou como que a gente sempre foi, um time de guerreiro que luta até o final, por isso que conseguimos esse triunfo tão valioso que a gente não tinha ganhado ainda, mas graças a Deus hoje fizemos um grande jogo, com muita raça, com nossa torcida que cantou, e é o que a gente precisa, né? Que eles estejam aqui para apoiar, para incentivar o jogador cada dia mais. Eles sabem que quando eles vêm aqui e cantam, a gente dentro do campo é diferente. Então, por favor, torcedor, não esqueçam nunca disso, porque é nosso ânimo para poder entrar com tudo dentro do campo e fazer o que hoje a gente fez contra Palmeiras, que é um grande rival e lidera a tabela de posição. Um jogo como hoje, buscando o resultado, o Fluminense esteve atrás 2 vezes, buscou a vitória. Quanto que isso dá um ânimo diferente para o jogo de terça-feira pela Libertadores? Porque a gente tem um espírito dentro de cada um de nós e antes do jogo falamos que a gente tem que entrar a competir até essa raça que a gente perdeu um tempo atrás, mas agora recuperamos e esperemos que isto seja o início daqui na frente e poder continuar pegando mais confiança, porque o time também precisa fazer gol, precisa de criar a situação do gol e não estávamos conseguindo. Nesse jogo aqui a gente deixou tudo dentro do campo, graças a Marcão também, que a gente treinou várias coisas diferentes, então a gente fez dentro do campo, assim que muito feliz também pelo gol, que é o meu primeiro do ano, né? Teve várias lesões aí que me deixaram fora do campo, mas os guerreiros vão até o final e eu vou até o final. Boas declarações de Hulk, também esse pedido especial feito por Germancano. Vamos que vamos agora. Quando eu voltar a falar com vocês, será já, se Deus quiser, direto da Argentina. Primeiro Buenos Aires, escala em Buenos Aires e depois Mendoza para a grande decisão da próxima terça-feira, valendo essa vaga tão esperada nas quartas de final da Copa Libertadores. Um abraço. Só não esquece de deixar o like não, tá? Deixa o like, se inscreva no canal. Tamo junto e um ótimo domingo para vocês.